Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália e esse é o canal da Thalita Coelho. Hoje continuaremos a falar sobre a figura de linguagem na categoria de figuras de pensamento, a aula 2. Mas antes, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like, seu comentário, divulga para seus amigos para eles também terem acesso a esse material. E falando material, vou deixar um link aqui no card sobre os materiais anteriores de figuras de palavras. Mas antes, vamos falar o que é figura de linguagem. A figura de linguagem são recursos para realçar o que o falante ou escritor cria para dar maior expressividade à sua mensagem, conferindo emoção, sentimento e afetividade. O nosso material de hoje é figuras de pensamento e eu vou mostrar o que são e quais são elas. As figuras de pensamento produzem maior expressividade à comunicação por meio de combinação de ideias. Alguns exemplos desse tipo de figura são antítese, hipérbole, eufemismo, paradoxo, apóstrofe, ironia, prosopopeia ou personificação. Agora vamos falar o que é antítese. Antítese consiste na aproximação de duas palavras ou duas ideias com sentido oposto que contrastam entre si. Um exemplo é faça sol ou faça chuva, estarei presente. Independente se fizer sol ou chuva, a pessoa vai estar lá. A palavra grifada sol e chuva são sentidos opostos. Outro exemplo, né? O cantor estava entre a vida e a morte. Quando a palavra é dita vida e morte, são ideias diferentes, são sentidos diferentes. Outro exemplo é o jogador falou sobre suas vitórias e derrotas. Vitórias e derrotas têm sentido opostos. Então, seria esses exemplos de antítese. Vamos ver o que é paradoxo. Paradoxo é a próxima palavra ou ideias com sentido opostos em um mesmo contexto, tornando a mensagem contraditória, sem lógica. Tem vários significados. Quando é paradoxo, dá a dizer que ela é contraditória, irreconciliável e absurda. Vamos ver um exemplo para entender um pouco melhor? Um exemplo é aqui. Que seja infinito enquanto dure, de Vinícius de Moraes. A palavra dita que seja infinito enquanto dure, se é algo infinito, deduz que não acaba, não tem limite de tempo. O sentido que temos nessa frase, enquanto durar o amor, seja pleno e verdadeiro, que seja intenso. Outro exemplo é, estou sonhando acordada. Estou sonhando acordada percebe que o verbo sonhar está associado ao ato de dormir. Acaba sendo contraditório no seu sentido literal, mas existe um significado mais profundo. Quer dizer algo ilusório, algo maravilhoso que tenha acontecido. Hipérbole. Hipérbole trata-se de uma expressão de exagero intencional que constitui um recurso estilístico capaz de aumentar a expressividade em enunciado. É uma característica pelo exagero. Um exemplo é estou morrendo de sede. A palavra morrendo, a pessoa não está literalmente morrendo, mas quer dizer que ela está com muita sede. Outro exemplo é já lhe avisei 1.000.000 de vezes. A palavra milhão, a palavra grifada milhão, não está sendo algo contado, algo no sentido literal. É uma forma de dizer que lhe avisei várias e várias vezes. Agora eu vou falar o que é eufemismo. Eufemismo consiste em suavizar a expressão de uma ideia, substituindo o termo forte por palavras a menos, ser mais agradável, amenizar o peso de outra palavra. Um exemplo é ele entregou a alma a Deus. Quando diz a alma a Deus, ele diz que ele morreu. Então, para não ficar tão forte, diz que entregou a alma a Deus ou ele foi para os céus. Um outro exemplo é ele subtraiu os bens de tal pessoa. Quando diz subtraiu, ele diz que ele roubou os bens dessa pessoa para não ficar tão forte a expressão, então substitui outra amena. E o que é apóstrofe? Apóstrofe consiste na interrupção que o criador ou escritor faz para
para dirigir a pessoas ou coisas presentes ou ausentes, reais ou fictícias, vem destacado por vírgula ou sinal. No caso do sinal, é sinal de exclamação, sinal chamativo, e, portanto, para encontrar ela na frase, basta observar se há um chamamento ou uma invocação. A apóstrofe pode ser encontrada na fala do dia a dia, na poesia, na música, em discursos políticos e preces religiosas. Um exemplo é: Pai nosso que está no céu, venha a vosso reino. A palavra Pai Nosso está sendo dirigida a Deus. Deus está sendo invocado na oração. Outro exemplo é: criança, não verás pais nenhum como este, imita na grandeza a terra que nascente. A palavra destacada criança está sendo invocada, chamada. O outro exemplo que temos aqui também é o povo de São Paulo. Vamos vencer junto. A palavra destacada povo de São Paulo no vocativo. O povo de discurso é um discurso político que consiste a fazer a esse povo a atenção voltada para aquele discurso. Vamos ver agora o que é ironia. Ironia consiste em dizer o contrário do que pensa, causando um humor sutil. A ironia, ela tem um tom mais engraçado, faz pensar de fato de maneira inteligente e divertida quando usamos. A ironia é expressa pelo tom de voz que usamos. Um exemplo é: olha só quem chegou, não tá nem um pouco atrasado. Essa fala dá para entender que sim, a pessoa chegou atrasado. Outro exemplo é: ele estudou tanto que tirou 0 na prova. Ou seja, ele não estudou. Se estudasse, iria bem nas provas. É algo complementar oposto do que iria dizer de fato. Outro exemplo: ele teve uma grande ideia e arruinou a nossa viagem. Se a ideia fosse boa, não teria arruinado. Personificação ou prosopopeia consiste em emprestar a vida a seres inanimados. São muito utilizados em fábulas, pois os animais têm características humanas. Um exemplo é: as folhas estão dançando ao vento. As folhas dançam? Não, né? Elas estão sendo movimentadas pelo vento. Quando eu digo que as folhas estão dançando, estou atribuindo as características humanas. Estou personificando as folhas. O outro exemplo é: as casas espiam os homens, que corram das mulheres. As casas podem espiar? Não. Espiar é um atributo humano. Bem, chegou aqui o fim da nossa aula. Se caso for preciso, assiste novamente para assim reforçar o material. Também estou disponibilizando um link no card sobre a nossa aula anterior de figuras de palavras, na qual vai ajudar muito a vocês sobre o nosso material de figuras de linguagem. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, divulga para os seus amigos. Segue a gente nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela. E até a próxima aula!